E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como ler um arquivo Excel no Java. E para isso eu vou usar o framework chamado Apache Py. Nos vídeos anteriores, fiz dois vídeos anteriores para ler arquivo. O primeiro foi ler arquivo delimitado, de extensão CSV, e o outro foi ler um arquivo posicional, de extensão TXT, e os dois eu não utilizei nenhum framework. Agora, nesse daqui eu vou usar esse framework citado. Então, vamos começar. Então, aqui eu tenho o IntelliJ já está aberto. Aqui no outro projeto, que eu fiz o arquivo delimitado e posicional. Então, aqui eu vou nesse menu, File, New, Project. E aqui eu vou dar o nome do projeto de leitura, arquivo Excel. E aqui, nos anteriores eu usei o IntelliJ. Nesse daqui eu vou usar o tipo de projeto, vai ser um tipo Maven, que eu vou usar a dependência do Apache Py, que foi comentado. Ele que vai ser o nosso framework para conseguir ler o arquivo Excel. Então vou dar aqui um Create. Vou abrir o projeto aqui nessa janela aqui mesmo. Então, this window. Então aqui ele já está preparando aqui o meu projeto. Eu separei aqui a dependência que eu vou utilizar nesse projeto. Então repare aqui que é um projeto bem vazio, né? Então só tem aqui o POM.xml, que é utilizado pelo Maven para gerenciar as dependências e controlar o projeto em si. Então aqui eu vou colocar primeiro aqui o Group ID. Eu vou colocar aqui BR com Lucas Albertoni, que é o meu projeto. Ponto leitura de arquivo. E aqui no Artifact ID eu vou mudar aqui o nome do projeto para Excel. Eu vou deixar mais simples aqui. Então, isso daqui não vai fazer muita diferença, porém eu já vou criar aqui o pacote. Por padrão, eu uso esse nome aqui, que já vem ali do padrão, quando você cria ali um projeto Spring Boot, né, já vem com esse padrão, eu acabo seguindo ele, .excel. Então, esse daqui vai ser meu pacote principal. Agora vamos colocar aqui a dependência necessária. Então aqui dependence. A dependência necessária coloquei, que eu vou colocar, vai ser essa daqui, ó. Essa daqui, ó, org.apache.py do artifact py-ooxml. Então, essa dependência que a gente precisa para fazer uma leitura ali do... eu acabei colocando a mais, então vamos tirar esse daqui. Não preciso desse, posso colocar assim. Então, essa dependência aqui, aí eu posso vir aqui em Maven e clicar nesse Sync All Maven Projects, esse botãozinho aqui para atualizar. E aqui ele vai baixar a dependência. No meu caso aqui eu já tinha baixado, por isso que ele não ficou vermelhinho. No seu caso provavelmente vai ficar vermelhinho, então você vem aqui em Maven e clica aqui para atualizar. Então essa dependência aqui vai ser a única dependência que a gente precisa para fazer essa leitura aqui no vídeo de hoje. Então eu vou criar aqui uma classe Java. Vai ser aqui Excel principal, seguindo lá o modelo dos outros vídeos. Então aqui eu vou criar um método main, eu posso escrever aqui só main, Ctrl barra de espaço, Enter, e aqui ele já me cria um método main. Então eu preciso aqui, então já apareceu aqui para eu rodar o projeto, né? Então tá funcionando. Então aqui eu vou criar primeiro eu preciso ler o arquivo, certo? Então eu vou criar File, Input Stream. Então aqui o meu arquivo vai ser igual a New File Input Stream. E aqui eu passo já o caminho do meu arquivo. Bom, o arquivo aqui eu já deixei preparado para agilizar aqui no vídeo. Então eu tenho esse arquivo Excel aqui. Repare que ele tem aqui apenas uma aba e aqui é como se fosse aqui a venda do dia 1. Então eu tenho aqui a venda, eu tenho o produto que foi vendido, o preço, a quantidade total desse produto e o preço total de cada produto. E aqui eu tenho o total vendido do dia.
Então, esse daqui é uma simulação de uma planilha de algum estabelecimento que vendeu alguns produtos e tem aqui o total da venda por dia. Então ele controla aqui por planilha. E a gente quer ler esse arquivo aqui por algum motivo, provavelmente, por exemplo, a gente pode querer carregar esse daqui em algum banco de dados, alguma coisa assim. Depois, se vocês se interessarem, eu posso fazer até um vídeo fazendo um projeto inteiro sobre isso, mas nesse momento aqui eu só vou ler esse arquivo e vou exibir ele no console. Mas aí eu vou mostrar como fazer isso no Excel, dessa planilha aqui Excel. E eu já baixei esse arquivo aqui está baixado aqui na minha máquina, tá nesse caminho aqui, né? Então eu vou vir aqui e eu vou ler esse arquivo, o caminho do arquivo. Posso clicar aqui com o botão direito, mostrar mais opções, propriedades. O caminho final do arquivo vai estar nesse caminho aqui. Então aqui o local. Eu posso vir aqui colocá-lo desta forma. E agora eu preciso colocar o nome do arquivo. Então aqui o nome do arquivo vou pegar aqui, copiar e colar para garantir. Copiar aqui o caminho inteiro. Lembre-se que tem que ter também a extensão. E pronto. Agora aqui ele vai dar um erro, porque ele está falando que tem uma exceção aqui que precisa ser tratada. Então esse daqui é o mesmo caso de abertura de arquivo. Então lembra que nas outras aulas a gente precisava aqui fazer o try para ele fechar esse arquivo depois de ser utilizado. Então eu vou deixar ele aqui no try. E aqui eu vou pedir para ele lançar aqui a exceção. Então pronto, aqui na verdade ele precisa ser um IO exception. E aí não precisa desse. Então é isso. Então aqui eu já vou ler esse arquivo. Aí como que o framework trabalha? A gente precisa criar aqui um, um livro, um livro de trabalho. A gente precisa criar aqui um objeto para você trabalhar com o arquivo Excel. Então vamos lá, o nome é workbook. Então aqui esse objeto aqui vai ser o Excel propriamente dito. Aí eu vou colocar aqui, vai ser o Excel já com todas as formatações. Então, Excel formatado. Excel formatado. Ou seja, ele vai aqui reconhecer todas, todas essas estruturas aqui. Ele vai reconhecer cada célula do arquivo Excel. Então, é isso que é o Excel formatado. E aqui, eu preciso usar... Então, esse daqui, se você ver, ele é uma interface. Então, eu preciso usar uma implementação dessa interface. A implementação aqui que nós vamos utilizar é o XSS Workbook. Então, esse daqui que vai ser a implementação. E aqui eu preciso passar para ele o arquivo. Então, aqui eu passo o arquivo. Então, ele internamente aqui vai interpretar esse arquivo e vai separar de uma forma que a gente consiga trabalhar com ele. Por isso é o workbook. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Aqui no nosso arquivo Excel, repare que eu falei que eu tenho aqui apenas uma aba. Então, eu preciso pegar essa aba aqui. Então, vamos lá pegar essa aba para começar a trabalhar por esta aba. Então, eu posso usar aqui esse meu Excel formatado, .get sheet. E aqui eu posso pegar pela posição 0. Esse get sheet, ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar aqui um sheet. Então, eu vou usar aqui, sheet, que vai ser aqui a minha aba. Importar. Então, para percorrer todas as linhas, a gente tem uma forma aqui, mais simples de fazer, que seria aqui for row linha, já passando aqui a aba. Dessa forma aqui, ele já vai, esse sheet aqui, já está preparado aqui para iterável, né? Então aqui tá, você vê que ele está extends iterable. Então significa que você já pode iterar ele, então diretamente dessa forma aqui com o for.
E com isso você pega aqui a linha dele. Então aqui dentro do for, vamos precisar pegar agora a célula da linha. Então aqui é como se fosse a coluna, né? Então aqui temos a primeira, a segunda, a terceira linha, mas eu quero pegar essa célula aqui, por exemplo. Então é a linha um, coluna A. E aqui e assim por diante. Então, para fazer isso, nós precisamos iterar a linha para pegar célula por célula. Então aqui a gente precisa pegar a célula 1A, a célula 1B, 1C e depois 2A e assim por diante. Então aqui para você fazer isso, se você ver essa raw aqui, ela também extends iterable. Então eu posso vir aqui for cell célula dois pontos linha. E pronto, agora aqui eu tenho a célula. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui exibir system.out.println a célula. Ponto. Aí dentro da célula, opa, célula, ponto. Eu quero pegar aqui, aí você repara aqui que tem vários métodos, né? Que, ó, Boolean cell value, cell style, cell type. Vou tentar aqui pegar como string cell value. Então eu vou tentar aqui exibir os valores da célula. Vamos testar aqui, mas vocês vão ver que vai dar um errinho, porque ele vai depender aqui do tipo da célula. Então esse que é um ponto aqui que precisa atenção com esse framework. Então aqui eu vou mandar rodar. Ó, repare aqui que ele estava funcionando, né? Então aqui eu peguei o total venda do dia, total venda, ó, peguei aqui total venda dia, mas antes eu peguei venda, total venda dia, aí que eu peguei aqui produto, preço 1 de unidade, quantidade total, e aí quando ele foi tentar aqui pegar esse valor aqui, ó, ele deu erro, porque aqui é uma fórmula, né? Que tá somando, ó, repare que aqui é uma fórmula. Então, para resolver esse problema, dentro aqui do Apache Poi, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa verificar o tipo da célula. Então, a gente pode aqui usar um switch case. Então, célula ponto get cell type. Aí case string. Aí aqui eu vou exibir esse daqui. Então, vou tirar aqui. Provavelmente agora ele não vai dar erro se eu fizer isso daqui. Ó, repara que agora ele funcionou, porque agora eu estou filtrando, né, só por string, mas não é isso que a gente quer também pegar aqui os valores. Vamos aqui, a gente poderia pegar, aqui no Excel tem vários tipos, né? No nosso caso, a gente está usando aqui só o tipo monetário, que é aqui com RS cifrão, o tipo numérico, né, que também está junto, e o tipo de fórmula, né? Então a gente precisa pegar esses daqui. Então vamos lá, o próximo aqui, case numeric. Aí eu preciso ler get numeric value. Quando é numérico, você precisa tomar cuidado porque pode ter data envolvida. Quando tiver data envolvida, você vai precisar fazer aqui um outro tratamento. No nosso caso aqui, não precisa ser feito esse tratamento, então eu vou deixar aqui direto numeric cell value. Então vamos ver aqui como o que ele vai exibir.
Então a expectativa agora é que ele exiba todos os valores numéricos. Ó, ele exibiu aqui. Então, produto 12. Então, aqui, ó, para cada produto. Então, aqui é o produto 1. Vamos ver aqui. 2,99, 40. Mas ele não exibiu aqui o preço total. Repara que no console só temos dois valores. Por quê? Porque o preço total, ele tem uma fórmula. Ele tem aqui esse tipo aqui de fórmula. E aí, no Apache Point, a gente precisa tratar diferente. Então, case tem um fórmula. Aí sim, aqui no fórmula, nós vamos precisar fazer alguns tratamentos a mais. Então, aqui no fórmula, eu vou precisar. Primeiro, eu preciso saber qual tipo que é o resultado da fórmula. Então, aqui dentro, eu posso usar aqui o fórmula evaluator igual a Excel formatado ponto get creation helper ponto create formula evaluator. E aí com isso daqui, com esse formula evaluator, eu poderia usar aqui um outro switch case, formula evaluator, evaluate formula cell, e aqui a minha célula. Aí aqui dentro eu posso fazer novamente, inclusive aqui eu poderia extrair para um outro método, né? Mas aqui eu poderia fazer novamente essa validação. Então, se virar, depois da fórmula, virar aqui uma string, vai exibir como string. Se for numérico, vai exibir como numérico. Eu citei, né? Eu vou mostrar aqui também, para deixar mais completinho. Aqui no numérico, eu vou mudar, porque eu quero também fazer o tratamento da data. Então, aqui você pode fazer com o tratamento da data. Você pode aqui colocar if date útil ponto is cell date formatted e vem aqui em célula e aí eu posso aqui tratar diferente, né? Então se for opa. Então se for a data, eu vou colocar aqui get date cell value e se não for data eu vou colocar aqui o numérico. Dessa forma aqui a gente controla, né, para garantir que quando tiver data no meio aqui, se eu quisesse colocar aqui a data data da venda, né, alguma coisa assim, nosso código aqui não quebraria. Então eu vou fazer esse mesmo tratamento aqui para o numérico aqui. Pronto, agora sim, nós temos aqui. Então se for string, eu exibo aqui get string cell value. Se for numérico, eu confirmo se ele é data. Se ele for data, eu exibo do tipo date. Se não for data, eu exibo do tipo numérico. Se for fórmula, eu valido também usando esse fórmula evaluator, o validador daqui da fórmula, para saber se ele é do tipo string ou numérico, e eu exibo aqui também. Então, basicamente é isso. A gente tem aqui alguns códigos duplicados que a gente poderia extrair para métodos, certo? Que a gente poderia extrair para um método. E então, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu vou só agora executar o programa para ver aqui como é que se vai funcionar agora. Então agora aparentemente funcionou. Então agora vamos ver aqui como é que ficou. Então aqui nós temos o venda, que é esse trecho aqui. É o primeiro conteúdo que ele encontrou, né?
nosso programa encontrou. Depois vem o total venda do dia, que tá aqui, foi o segundo. Aí foi para a terceira linha. Terceira linha ele precisa encontrar produto, preço, unidade, quantidade total, preço total. E aqui o valor total já está na terceira linha. E se você reparar, tudo foi encontrado. Então aqui ele foi lendo linha a linha. E agora nós temos as três informações. E dessa forma aqui a gente conseguiu ler esse Excel aqui inteiro. A gente leu aqui só uma aba, porque aqui o intuito aqui era mostrar, mas a gente poderia, se a gente tivesse outra aba, poderia aqui colocar alguma outra aba, né? E poderia também, você repare que aqui você poderia botar outras abas, né? Que é o index. Então a gente pegou aqui a zero. E então, por esse vídeo, é isso que eu queria mostrar. Eu ainda devo continuar fazendo sobre arquivos. Eu tô fazendo aqui focando na leitura de arquivos, né? E talvez aí eu faça alguns para escrita em arquivos. Então por esse vídeo é isso. Eu agradeço por terem assistido aqui até aqui. Eu peço que deem um like no vídeo, que se inscrevam no canal e que comentem aí outros vídeos que vocês têm interesse que eu faça aqui. Até mais. Tchau.